Salve, salve galera, beleza? Ebert aqui chegando na área para mais um vídeo e o Flamengo começa uma verdadeira maratona neste mês de junho. São vários jogos importantes com muitos desfalques e é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Pessoal, tô aqui com a lista de jogos que o Flamengo vai ter nesse mês de junho e também já adianto que o Flamengo pode ter alguns jogos além do mês de junho que ele pode se preocupar. E tudo depende muito da Copa América, né? Quantos jogadores do Flamengo vão participar da Copa América? A princípio, nessa primeira semana de junho, o Flamengo já terá muitos desfalques por conta de jogadores que foram convocados para amistosos preparatórios, justamente para o início da Copa América, que já é na próxima semana. Vamos lá, pessoal. Os jogadores do Flamengo que estão neste momento indisponíveis e que podem perder os próximos jogos do Flamengo são Rodrigo Caio, que está com a seleção brasileira, Everton Ribeiro com a seleção brasileira, Gabigol com a seleção brasileira. O Gabigol, inclusive, pode até ser titular na equipe de Tite. Tudo indica aí que o Tite vai testar o Gabigol como titular antes do início da Copa América. Gerson está com a seleção brasileira sub-23, a seleção olímpica, e vai disputar alguns jogos aí com esse time também. O Pedro também está com a seleção olímpica. Então esses 5 jogadores na seleção brasileira, alguns na seleção olímpica, outros na seleção principal. Aí você tem o Isla, mais uma vez convocado para a seleção chilena, são 6. Você tem o Arrascaeta, que foi convocado para o Uruguai, teve um teste aí de Covid, mas o Arrascaeta ainda está muito na mira do Uruguai e se estiver disponível para jogar, vai jogar nos próximos dias pelo Uruguai e não pelo Brasil. Então aí a gente já vai para 7 nomes e tem o Pires da Mota. Eu não sei se dá muito para a gente colocar o Pires da Mota aqui na conversa, porque é um jogador que o Flamengo já não estava utilizando, né? Você, torcedor, sabe, o Pires da Mota estava emprestado. O Flamengo tinha emprestado o Pires da Mota para um time lá da Turquia. E aí o Pires da Mota encerrou seu contrato por lá, foi reintegrado ao Flamengo, mas muito provavelmente não será utilizado novamente. E aí o Pires da Mota foi convocado para amistosos com o Paraguai, mas aí pode ser, inclusive, que esse desfalque não faça nem tanto peso, né? Já que o Pires da Mota muito provavelmente não seria utilizado na equipe principal. Mas aqui, pessoal, eu tô com a lista de jogos que o Flamengo vai ter no mês de junho. Vamos lá, tô aqui com o celular com a lista de jogos para passar para vocês. São alguns jogos, por isso que eu peguei o celular aqui. Beleza? No dia 10 de junho, o Flamengo tem um jogo contra o Coritiba. Jogo contra o Coritiba, válido pela Copa do Brasil. Jogo de ida. Jogo relativamente fácil para o Flamengo. É claro que essa quantidade gigante de desfalques vai pesar. Por exemplo, sem Gabigol e Pedro, o camisa 9 do Flamengo será o Bruno Henrique improvisado ou será o Rodrigo Muniz? Sendo o Rodrigo Muniz, é uma queda de rendimento muito grande, né? O Flamengo, quando não joga com o Gabigol e joga, por exemplo, com o Pedro, consegue ainda ter aí um alto nível no ataque. O Pedro é excelente jogador. Com o Rodrigo Muniz, evidentemente, cai bastante esse nível. Nem que o Rodrigo Muniz seja um jogador muito fraco, mas comparado a Pedro e a Gabigol, é uma diferença realmente muito grande, né? O Mateuzinho vai ter que ser titular a partida inteira. O Isla não vai poder aí estar atuando. A zaga do Flamengo sem o Rodrigo Caio, que disparado é o melhor zagueiro do Flamengo na atualidade. Então pode ser que o Flamengo sinta um pouco, mas o Flamengo ainda é favorito para encarar o Coritiba. O Flamengo pega também o América Mineiro em casa, né? Flamengo em casa recebe o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Outro jogo que também não deve ser tão difícil, é um jogo que o Flamengo pode vencer mesmo com os desfalques. Aí o Flamengo encara o Coritiba na volta da Copa do Brasil, e aí é um jogo que pode estar complicado devido ao resultado da ida ou não, tudo depende do resultado da ida, e eu coloco aqui que pode ficar complicado porque ninguém imaginava, por exemplo, o São Paulo perdendo para o 4 de julho, e o São Paulo perdeu. Então, pode sim se tornar um jogo complicado o jogo da volta, mas não necessariamente vai ser. O Flamengo tem time para passar do Coritiba sem muitos percalços. Aí o Flamengo pega o Red Bull Bragantino dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que pode ser complicado também. Aí você tem ali Flamengo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro também,
Outro jogo que tem uma certa dificuldade, Fortaleza tá bem, mas o Flamengo ainda pode vencer mesmo com os desfalques. E o Flamengo encerra esse mês de junho encarando o Juventude fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Percebam, são jogos que o Flamengo sim pode vencer mesmo com todos esses desfalques. E olhem bem, nesse mês de junho aí, a gente pode ter o Flamengo com alguns jogadores aí à disposição. Por exemplo, os jogadores que estão com a seleção sub-23, talvez a seleção sub-23 não faça outros jogos nesse período que, por exemplo, vai ser realizada a Copa América, né? Pode ser que não hajam outros jogos da seleção olímpica brasileira. Seleção olímpica é totalmente diferente da seleção principal. Não tem Copa América da seleção olímpica, por exemplo. Então Pedro e Gerson podem ficar disponíveis para o Flamengo durante esse mês de junho, caso a seleção olímpica não tenha outro compromisso. E aí a situação do Gerson, só fazendo um parêntese aqui, é um pouco curiosa, né? Porque o Gerson vai disputar esses amistosos com a seleção olímpica e aí ele vai ficar numa situação depois bastante peculiar, porque o Gerson já está vendido. Já avisei aqui no canal, outros sites já publicaram, já tem no GE, já tem no UOL, enfim. O Gerson já está vendido. E aí, caso o Gerson fique à disposição do Flamengo durante a realização da Copa América, o que vocês acham que vai acontecer? Será que o Olympique de Marseille não vai pedir para o Gerson para se cuidar, para se preservar e para evitar de participar desses jogos do Flamengo e de repente se machucar ou de repente chegar numa condição física inferior à ideal? Ou será que o Flamengo vai poder utilizar o Gerson durante esse mês de junho? Sabendo que o Gerson já está vendido para o Olympique de Marseille, mas ainda não pode ser completamente regularizado, porque a janela para times europeus só abre em julho. Então esse mês de junho, o Gerson teoricamente poderia jogar no Flamengo, mas é muito comum que o clube que acabou de comprar peça para o jogador não jogar, para o jogador se preservar, para o jogador de repente ir lá para a França, né, ficar treinando separado e ficar só esperando a hora dele ser regularizado. Como é que vai ser essa questão aí do Gerson? A gente vai precisar aguardar aí os próximos dias, mas existe essa possibilidade do Flamengo durante esse mês de junho ter o Gerson. E aí a gente vai chegar em alguns jogos aqui que já são do mês de julho. E aí, por que é importante a gente tocar no início de julho? Temos a Copa América e nós temos alguns jogadores que fatalmente irão disputar a Copa América. Por exemplo, os jogadores do Flamengo que foram para a seleção brasileira principal, você tem o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio fatalmente vai ser convocado para a seleção brasileira principal. Lá na seleção brasileira principal, eu vejo que o Tite tem 3 nomes de extrema confiança. O Marquinhos vai ser convocado, a não ser por uma questão física, pessoal, que aí não dá para prever nesse momento. Mas o Marquinhos deve ser convocado, o Éder Militão deve ser convocado para a zaga e outro que deve ser convocado é o Thiago Silva. Resta uma vaga, que poderia ser do Lucas Veríssimo, mas acabou se machucando nessa reta final de temporada. Poderia ser do Felipe, mas é um jogador aí que perdeu um pouco de espaço com o próprio Tite. E aí o Rodrigo Caio, sendo convocado para esses amistosos, treinando bem e tudo mais, ele deve aparecer na lista final da Copa América. E é um desfalque gigante para o Flamengo, lembrando que ele é o melhor zagueiro que o Flamengo tem. Outro jogador para a seleção brasileira principal é o Everton Ribeiro. O Ribeiro foi muito bem nos jogos das eliminatórias que ele fez, inclusive substituindo o Neymar. Só que como é que o Everton Ribeiro vai aproveitar as oportunidades agora, nessa convocação atual? Lembrando que o Everton Ribeiro foi o jogador mais criticado, que teve a convocação mais criticada pelo público, né? Como que o Everton Ribeiro vai responder? Se o Everton Ribeiro responder bem dentro de campo, como o Tite é um treinador muito paizão, que tem ali seus jogadores de confiança e gosta de apostar neles, muito provavelmente o Everton Ribeiro vai entrar na lista final aí da seleção brasileira para a Copa América. E o Gabigol? O Gabigol, que talvez foi um dos últimos aí a serem chamados, o Gabigol está treinando como titular da seleção brasileira. Então, muito provavelmente é outro cara que também vai ser convocado. Então, os 3 jogadores do Flamengo para a seleção brasileira principal devem passar junho inteiro fora.
e a Copa América só termina no dia 10 de julho. Então a primeira semana de julho, por exemplo, né, esses jogadores não estariam disponíveis no caso do Brasil chegar numa semifinal, numa final, o que é perfeitamente possível, já que o Flamengo tem time para isso, inclusive na última Copa América foi campeão. Aí você pega, por exemplo, o Arrascaeta com o Uruguai. Vocês acham um absurdo o Uruguai chegar numa semifinal de Copa América ou até mesmo numa final de Copa América? E o Arrascaeta vai ser convocado. Com Covid ou sem Covid agora, lá na frente o Arrascaeta vai ser convocado. E aí é um desfalque certo para a primeira semana de julho. E por que eu falo em julho? Porque no dia 1 de julho o Flamengo pega o Cuiabá fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que pode se tornar um jogo difícil em questão dos desfalques. Talvez o Gerson fique no mês de junho, mas para o dia 1º de julho, talvez o Gerson já tenha inclusive viajado. Aí você tem no dia 4 de julho, ainda com a realização da Copa América, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. E o torcedor do Flamengo vai concordar comigo que mesmo quando o Flamengo venceu o Fluminense nas últimas vezes, foi um jogo bem difícil. E aí a gente tem no dia 8 de julho de 2021, Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro e Flamengo lá em Minas. Outro jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro. E, repito, caso o Brasil avance, caso o Uruguai avance, o Flamengo terá muitos desfalques ainda pela frente. E aí a gente tem no dia 11 de julho, Flamengo e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. É um confronto mais fácil? É um confronto mais fácil. Mas é bom pensar aí que o Flamengo provavelmente vai jogar com a equipe bem desfalcada aí, né? Porque, por exemplo, se o Brasil chegar numa final de Copa América novamente, a final da Copa América é dia 10 de julho. Dia 11, vocês acham que o Everton Ribeiro, o Rodrigo Caio e o Gabigol já vão ter viajado da Granja Comari com a seleção para o Rio de Janeiro e já vão estar disponíveis para jogar um dia depois? Completamente inviável a gente pensar nisso. Então o Flamengo vai ter uma sequência relativamente fácil nesse início, mas vai ter uma sequência muito difícil no final de junho e em especial nessa primeira semana aí de julho, nos 3, 4 primeiros jogos aí de julho. E vai ser um grande teste, não só para o elenco, para alguns jogadores se provarem, vai ser a chance do Rodrigo Muniz, a chance do João Gomes, a chance do Mateuzinho, mas também aí a chance do Rodinei, que voltou agora de empréstimo, mas também vai ser uma grande chance do Rogério Ceni se provar como treinador no Flamengo. Porque se o time não render com os reservas atuando ou com a equipe mista, a culpa vai para o Rogério. Olha só, estava ganhando os jogos e os campeonatos porque a individualidade resolvia. Não era o treinador que tinha boas ideias. Então vai nas costas do Rogério. E infelizmente, acho até injusta a análise, mas vai tudo para as costas do Rogério. E aí o Rogério pode, inclusive, ser demitido ou ser cobrado de uma forma muito mais forte durante esse mês de junho. É um mês complicado, mas o Flamengo eu acho que tem força para encarar isso de frente e poder sair bem vitorioso. É isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo qual desfalque você acha que fará mais falta para o Flamengo nesse mês de junho e também no início do mês de julho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se aqui no canal para vir fazer parte do nosso time. Um forte abraço a todos e até a próxima. Fui!